Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Esse é o texto base, mas nós navegaremos no livro de Êxodo, no capítulo 7, 8, 9 e 10. 1 Samuel 6, 6, no telão diz assim: Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Meus queridos, nós estamos numa série de mensagens com o tema Coração Transformado. Na semana passada nós falamos sobre o âmago do comportamento. Partimos do princípio, ministramos de que a Bíblia parte do princípio que nós temos um coração mau e que nós precisamos observar o nosso comportamento, porque o nosso comportamento reflete o que está dentro do nosso coração. Então nós precisamos também fazer uma leitura da realidade do nosso coração a partir do nosso comportamento, desmascarar o nosso coração, e aqui eu disse também que exige isto humildade, da nossa parte, e então por fim pastorear o nosso coração, cuidar com que estamos alimentando a nossa mente e o nosso coração. Hoje, a mensagem número 2 tem como tema as 10 características de um coração endurecido e como lidar com ele. Coração transformado é fruto de um coração quebrantado. E nós precisamos saber quais são estas 10 características de um coração endurecido, e conforme nós formos mencionando estes tópicos, já quero deixar aqui que eu fiz essas 10 características, quem extraiu deste contexto de Êxodo foi o pastor Sacha Mendes. Ele é pastor em São José dos Campos, numa igreja batista, pastor também no Ministério Fiel, um grande homem de Deus, pastor de jovens, um pastor reformado, uma bênção. E então ele, numa dessas devocionais dele, online, eu assistindo, eu me deparei com essas características e eu trouxe aqui. Então nós vamos depois ver o que fazer então com este coração endurecido. Você vai lembrar de algumas pessoas, conforme eu for mencionando as características. Você também se identificará: essa característica é minha. E o objetivo de mencionarmos, de estudarmos as características de um coração endurecido, é justamente para que o nosso coração seja quebrantado e, consequentemente, transformado. Este contexto de Faraó, nós lembramos lá em Êxodo um panorama rápido, que Deus foi libertar o seu povo do Egito, porém Faraó endureceu o seu coração e não abriu mão para que o povo de Deus fosse embora. Desde já eu quero informá-los de que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, mas a Bíblia também afirma que Faraó endureceu o seu coração. A Bíblia faz estas duas afirmações. Então, aqui nós não vamos entrar na área da soberania de Deus, Ele é soberano, e isso é indiscutível, mas nós vamos olhar para o coração do homem, o coração endurecido. Então, a primeira característica de um coração endurecido é que o coração endurecido, ele não obedece a Deus. Parece óbvio, mas é verdade. E em Êxodo capítulo 7, versículo 13 diz: Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Deus havia dito, mas Faraó endureceu seu coração
e ele não os ouviu. A pessoa que tem um coração endurecido, ela não obedece a Deus, porque os conselhos bíblicos, os conselhos divinos, não cabem em seu coração. A desobediência é uma característica não apenas de quem tem um coração endurecido, ou seja, não é porque uma pessoa desobedece a palavra, né, comete um pecado, enfim, que ela tem um coração endurecido. Porém, a pessoa que tem um coração endurecido, ela não obedece a Deus. A pessoa que desobedece a Deus, mas não tem um coração endurecido, ela se arrepende. Está aqui a diferença. Quem obedece a Deus, ainda que endureça o seu coração, esse coração é quebrantado, esse coração é mole. Às vezes esse coração se faz de duro, mas uma hora ele cede com facilidade ao Senhor. Aquele que tem um coração endurecido, ele não cede, ele não obedece a Deus. A segunda característica é que o coração endurecido não apresenta mudanças, mesmo depois do alívio, após os dias difíceis. Êxodo capítulo 8, versículo 15, eu posso compartilhar com vocês o esboço desta mensagem, se vocês quiserem fazer um estudo. Êxodo 8, 15 diz: vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Quem tem um coração endurecido vive, na verdade, de alívio em alívio. Alívio, porém, não é sinal de mudança. Eles querem o alívio interior e não a mudança exterior. Se aquela tempestade passou, tá bom. O coração endurecido, ele já está satisfeito. Ele não apresenta mudanças, então, mesmo depois do alívio, após os dias difíceis, a pessoa não cede. Olha, Deus nos livrou, né? Olha, Deus abriu as portas, Deus nos abençoou. Inclusive, nós vamos ver lá na frente que ele pode até falar, mas ele não muda. Ele não muda porque o coração é duro. A terceira característica, o coração endurecido não reconhece o dedo de Deus. Eu não coloquei o texto bíblico aqui dessa passagem, mas eu vou incluir depois. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Os magos aqui estavam fazendo as mesmas proezas que Moisés, aliás, que Deus estava fazendo mediante Moisés. Os magos estavam fazendo, mas chegou um momento que eles falaram assim: ei, para, isso é Deus, isso é dedo de Deus, Faraó, isso é dedo de Deus. Os magos, né, disseram a Faraó: isto é dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu. Então, aqueles que têm o coração endurecido não reconhecem quando Deus está intervindo, justamente porque não tem o discernimento, não enxerga Deus agindo, eles não ouvem os conselhos. Nós podemos, por exemplo, a partir da oração que eu acabei de fazer, apesar do caos que estamos vivendo, nós sabemos quem está no controle. Isso é o quê? Discernimento. Por causa da palavra de Deus, por causa da fé que temos nas Escrituras, nós sabemos, nós podemos descansar. É como aquela antiga história da criancinha brincando no corredor do avião, isso aqui é muito antigo mesmo. A criancinha brincando no corredor do avião, e aí o avião começa a entrar numa turbulência e chacoalhar, e aí a aeromoça vem e fala assim: ei, menino, vem cá, por que você não está sentado no seu lugar? Porque meu pai que está pilotando o avião.
menininho está lá, o avião quase tombando, todo mundo nervoso, mas ele está tranquilo, porque o piloto é o pai dele. Nós temos, o nosso piloto é o Senhor. O avião está chacoalhando, lá fora as coisas não estão assim como gostaríamos, mas nós sabemos quem está no controle. Porém, aquele que tem um coração endurecido, diz, na verdade, o contrário. É Deus que abandonou e a coisa está tudo à mercê. Os próprios magos aqui falaram, Faraó, isso é dedo de Deus. Talvez você mesmo já tenha se deparado com um coração endurecido, onde você, com alguém, né, que tem um coração endurecido, onde você até aconselhou aquela pessoa, deu orientações, inclusive bíblicas, mas a pessoa não cedeu, porque não reconhece o dedo de Deus. A quarta característica do coração endurecido é que ele quer o benefício de Deus, mas não quer o Deus dos benefícios. Êxodo capítulo 8, versículo 28, então disse Faraó, os deixarei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Aí ele diz, orai também por mim. Olha que Faraó ousado esse. Olha que Faraó ousado. Vocês têm um Deus, então vai lá, ofereça o sacrifício, aproveita e ora por mim. Mas ele não quer o Deus de Israel. Só quer os benefícios. Peça para Deus, para o seu Deus, me abençoar. Mas eu não quero compromisso com ele, não. O coração endurecido quer os benefícios de Deus e não o Deus dos benefícios. O Faraó disse isso depois da quarta praga. Ele não estava disposto a ouvir Deus. A quinta característica do coração endurecido é que ele espera que a palavra fale, mas não reconhece a sua fidelidade. Êxodo 9, 7, Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morre. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrerá nenhum sequer, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Aqui na verdade Deus disse que iria destruir todos os animais do Egito, menos os animais do povo de Israel. Então Faraó mandou ver se os animais realmente deles não haviam morrido, e ele testemunhou isso, mas ainda assim ele não cedeu. Não importa quantos conselhos o coração endurecido receba, ele na verdade quer que Deus esteja errado. Ah não, a Bíblia diz assim, mas comigo vai ser diferente. Comigo será diferente. Ele despreza as exortações da Bíblia e esperam que não sejam verdadeiros. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei aqui na escola bíblica dominical de domingo. É uma ilustração, ela é bíblica e ela é verdadeira. É como um cristão fiel à palavra que começa um relacionamento com um não cristão. Não, a Bíblia diz sobre julgo desigual, eu sei, mas comigo será diferente, porque Deus converterá o coração. Deus pode converter? Pode. Há poder na palavra de Deus? Há. Há situações de que Deus converteu o coração de uma pessoa que estava se relacionando com um cristão que não era cristão? Há. Há casos até que o cristão virou cristão de verdade, terminaram o relacionamento porque a pessoa na verdade não era cristã, coisa nenhuma. Mas isso não é a regra. A regra é justamente um relacionamento debaixo da mesma fé,
submissos à mesma palavra. Então, a verdade é que a pessoa que tem um coração endurecido, ela quer que a palavra, ela espera que a palavra fale, mas ela não reconhece a sua fidelidade. A Bíblia diz, mas comigo pode ser diferente. Então ela prefere não se submeter a ela. São as pessoas que dão super ênfase na misericórdia de Deus. Não, mas Deus é amor, né? Deus é... Nós vamos ver o último ponto dessa mensagem. 6. A sexta característica: o coração endurecido permanece duro mesmo debaixo da dor severa. Êxodo capítulo 9, versículo de 9 de 8 a 12. Esse aqui eu vou ler rapidamente. Então disse o Senhor a Moisés, isso aqui é a sexta praga, as úlceras, né? Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-as para o céu diante de Faraó. Versículo 9: e ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores, que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza do forno, se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores, que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Meus irmãos, o coração duro, o coração endurecido, ele permanece duro debaixo de dor severa. A pessoa pode estar sofrendo o que for, mas ela não cede, ela não se quebranta. E as ferramentas que tornam o coração disposto a submeter, essas ferramentas, elas não são ferramentas lógicas. Não adianta nós chegarmos para as pessoas dizer assim, para o coração endurecido, e dizer assim: você não está vendo o sofrimento que você está passando? Você não está vendo que você está num caminho errado? Você não está vendo que você está fazendo uma coisa e a palavra de Deus diz outra? Você precisa se arrepender, você precisa se converter, você precisa se quebrantar. As ferramentas não são lógicas, não são cognitivas, não é conhecimento na mente da pessoa. Não é persuasivo, não adianta nós persuadirmos. Porque as ferramentas, na verdade, elas vêm de cima. É uma intervenção divina para se quebrantar, para quebrantar um coração endurecido. Faraó aqui já estava miserável, mas ele não cedeu. Sétima característica: o coração endurecido até sabe as palavras certas, mas não encontra mudança. Êxodo 9, versículo 27. Esta vez pequei, disse Faraó. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Desta vez pequei. Faraó, aqui Moisés poderia olhar e falar assim: rapaz, será que ele está começando a ceder aqui agora? Eu acho que agora Faraó vai converter, hein? Aqui nós aprendemos que o coração endurecido, ele até sabe as palavras certas. Ore por mim, graças a Deus, glórias a Deus, como Deus é bom, Deus é misericordioso, mas ele não experimenta a verdadeira mudança. Talvez um alívio, como nós já vimos, mas não experimenta a verdadeira mudança. Conhece as palavras certas, conhece a verdade,
sabe da igreja, a necessidade de estar em comunhão, mas não cede, não vem. Quando você for lá na igreja, ore por mim. Ó o faraó falando aí, né? Vai lá, você vai no domingo na igreja, vai lá na sua igreja, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Parece, não é? A pessoa não cede, ela não encontra a verdadeira mudança. A oitava característica, não reconhece o seu caos. Êxodo capítulo 10, versículo 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Moisés, no caso. Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Abre o olho, Faraó. Você não está enxergando que nós somos um caos? Mas Faraó não cede. Por quê? Por causa do coração endurecido. E esse texto de Hebreus que nós lemos, capítulo 3, vai falar que era por causa do pecado. Coração pecador. A soberania de Deus, como eu disse na introdução, a mensagem, Deus, a Bíblia fala sobre os dois assuntos, que Deus endureceu o coração de Faraó, mas fala também do coração pecaminoso. O mundo pode estar caindo, mas ele não cede. A 19ª característica do coração endurecido, ele culpa o mensageiro ao invés de reconhecer a sua condição. Você vai aconselhar a pessoa e você passa a ser o problema. Você passa a ser o problema. Olha o que aconteceu com Moisés. Êxodo 10, 28. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejam o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Some daqui, Moisés, esse caos todo aqui é por sua causa. E se você estivesse lá no seu canto? Agora você está aqui agora querendo libertar esse povo. Some daqui, você é o problema. O coração endurecido culpa o mensageiro. É como o pecado na igreja e o pastor vai até a pessoa para exortar, para confrontar, para poder enfiar a mão assim lá na sujeira e trazer a pessoa do pecado para a luz. Pastor, viu o que você fez? Aí o problema é o pastor. O problema é o pastor. O problema é o mensageiro. O problema foi Moisés para Faraó. Então o coração endurecido, ele culpa o mensageiro, ao invés de falar assim: eu realmente estou aqui num tremendal de lama. Salmo 40 usa esse termo. Eu realmente estou num lamaçal de pecado. Eu estou aqui como o filho pródigo, no chiqueiro, junto com os porcos. Mas ele não reconhece. Ele não reconhece. Ele dá culpa no mensageiro. E por fim, a 10ª característica, há um momento em que Deus diz: basta. Deus deu um basta em Faraó. E o texto que confirma isso, Provérbios 29, versículo 1, diz o seguinte: gente, isso aqui é muito forte. Quem sempre se recusa a aceitar repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Vou repetir. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Quanto tempo um coração permanece no pecado? Nós não sabemos. O julgamento vem para o coração endurecido, ele vem. Ele vem. Então, como lidar
com o coração endurecido. Eu espero que não seja o seu coração. Mas se for, louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui ouvindo essa mensagem. Agora você não pode agir como Faraó. Você tem que se humilhar, se render à verdade. Então, como lidar com o coração endurecido? Primeiro, observe o seu comportamento. O mesmo conceito da mensagem anterior. Se tiver algumas destas características, é hora de agir. Perceba suas atitudes, peça discernimento a Deus. Você precisa sondar o seu coração. Se tratando de uma outra pessoa, você precisa observar o comportamento da pessoa. Se não, observe o seu comportamento. E aí, peça discernimento a Deus. Senhor, será que eu estou com o coração endurecido? Deus, será que há pecado no meu coração que precisa ser confessado? Então, observe o seu comportamento. Segundo, exorte em amor, se tratando de uma outra pessoa. Nós precisamos ser admoestados. Admoestação na Bíblia significa avisar enquanto há tempo. Esta mensagem é um aviso enquanto há tempo. Se o seu coração está endurecido, eis aqui uma palavra. No tempo certo, no dia de hoje. Antes do caos, antes do prejuízo total. Nós não podemos tentar consolar aquele que é insubmisso, insubordinado. Nós não podemos tentar amparar, pelo contrário, nós temos que exortar, chamar a atenção. Abre os olhos, acorda, você está numa situação de perigo. Agora, esta postura de exortação é justamente para chamar para o lado de cá, porque a ponte está arrebentando. Então, venha para o lado de cá. Saia daí enquanto há tempo. Esse é o nosso papel. Ainda que as ferramentas que converterão esses corações de pedra em coração de carne tenham que vir do céu, mas nós somos povo de Deus. Amém? Nós somos povo de Deus, então Deus pode sim nos usar. Nós temos que exortar o coração endurecido. Nós temos que chamar atenção. Agora, com um detalhe: prepare-se para você ser parte do problema dele. Você vai chamar atenção, mas só que você vai ser o culpado. É por isso que, em determinadas situações, é bom nós informarmos o pastor da igreja. Pastor, está acontecendo um caso assim, que eu estou ciente. Então eu estou avisando o senhor porque eu vou confrontar, eu vou ajudar. E qualquer coisa o senhor já está ciente do que, se houver uma acusação contra mim. E aí então você vai já respaldado na igreja. No seu pastor, no caso. E você então confronta o coração endurecido. Caso haja, você seja então parte do problema, ou o culpado, parabéns. Porque foi assim com Moisés. Então nós temos que observar o comportamento, exortar em amor. Terceiro, apontar para Jesus. Diga que o pecado é prejudicial, mas que Cristo é misericordioso. Deus tem poder para transformar coração de pedra em coração de carne. Olha o ladrão da cruz. 45 minutos do segundo tempo, foi para o céu. O tempo dele já estava acabando. Deus transformou aquele coração de pedra em um cidadão do céu. Olha para Saulo. Deus transformou o coração daquele perseguidor de cristãos em um defensor do cristianismo. Pedro, Pedro negou Jesus, mas Deus
transformou aquele coração em um apóstolo. Aí nós olhamos para cada um de nós. Deus transformou o seu coração, meu irmão. Deus transformou o seu coração. Só Deus para te trazer aqui. Eu digo aqui na igreja no sentido de te trazer das trevas para a luz. Só Deus para fazer isso. E por que Deus não pode nos usar para fazer isso com outras pessoas, né? Apesar de nós, mas através de nós, né? Então nós temos que apontar para Jesus, porque Ele é misericordioso. Louvado seja Deus por isso. Jesus Cristo é misericordioso e Ele transforma sim corações. Quando você olhar para uma pessoa que tem um coração rebelde, um coração desobediente, um coração endurecido, olhe e lembre-se que está tudo certo, sem Deus. Está tudo certo, sem Deus. Agora, quando Deus entrar, Ele vai lá e muda aquela realidade. Ele muda aquela realidade. Vou dar um exemplo, até um pouco polêmico, mas eu vou dar um exemplo. É como os cristãos, eu vou falar com cristãos, os cristãos que ficam indignados quando numa parada gay existe uma afronta contra o cristianismo. Gente, vocês querem o quê? Vocês querem que lá celebrem ao Senhor? Não vão fazer isso. Por quê? Porque lá está tudo certo. Sem Deus, está tudo certo. É afronta, é tudo aquilo que acontece, está tudo certo. Sem Deus. É aquilo ali. Uma vida sem Deus, não se deve esperar algo como se fosse de Deus. Então, nós temos que apontar para Cristo. Por quê? Porque é Ele que vai então proporcionar a verdadeira transformação. Aponte para Cristo. Quarto, use as armas espirituais. Agora sim, oração, palavra, descansar no tempo do Senhor. Nosso papel é anunciar o Evangelho, é pregar o Evangelho, é orar por aquela pessoa, orar com ela, orar sem ela. Esse é o nosso papel, mas o Kairós de Deus irá trazer aquela pessoa. O Kairós é o tempo determinado por Deus, que está acima do nosso cronômetro. Pastor, mas eu já oro há 10 anos. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Então, no tempo de Deus, o coração se quebrantará. Se quebrantará. Agora, descanse nessa verdade, meu irmão, minha irmã. Descanse nessa verdade. Porque Deus está ciente de todas as coisas. E por fim, quinto, confie no poder transformador do Senhor. Ele tem poder para transformar corações. Amém? É fácil? Não é fácil não, gente. Mas é impossível? Não é. É justamente pela fé. E a fé, às vezes, nos incomoda, sabe por quê? Porque a gente quer enxergar aquilo que a gente não pode ver. Nós queremos ouvir aquilo que nós não podemos ouvir. Aquilo que não é audível. Mas isso é fé. A fé é confiar nas promessas, na palavra de Deus, sobre o que ela diz, de que vai acontecer, de que Deus está no controle, de que a vontade do Senhor é perfeita e soberana, boa, perfeita e agradável. Nós temos que confiar em tudo isso aqui. Enquanto nós oramos aqui, a igreja, lá em Atos, orava por Pedro na prisão, e o anjo foi lá em Pedro, libertou ele da prisão. Quando Pedro chegou na casa de oração, a irmã abriu a porta e fechou. Estou vendo coisa. Ela mesma não acreditou que era Pedro. Então, enquanto nós oramos aqui, Deus age lá. Amém? Essas são as nossas armas.
exortação em amor, mas confiar de que Deus quebrantará um coração endurecido. Graças a Deus por isso. E se você for dono de um coração endurecido hoje, primeiro, renda-se, você jamais vencerá a Deus. Ele te ama e pode te dar muito mais do que você deseja, mas você precisa se quebrantar. 1 Samuel 6,6, não endureça o coração, como fizeram o faraó e os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus os castigou severamente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa sondar o nosso coração. A oração do salmista: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que postura de sabedoria. Sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Isto é postura de humildade, de submissão, e não de um coração endurecido. É um coração quebrantado, um coração já transformado. E é isto que nós devemos almejar. Amém? Graças a Deus.